Meus irmãos, hoje a gente vai falar do capítulo 2 de Gênesis, não ele todo, vocês vão ver que eu vou pular uma porção significativa dele, que fala sobre o Jardim do Éden, porque o Éden eu quero tratar na próxima aula, ele exclusivamente, mas hoje eu quero falar sobre Adão e Eva, o primeiro casal da história, o primeiro casal da Bíblia. Então eu quero falar da formação do homem, até do verso 4 ao verso 7. Aí, o Jardim do Éden, eu quero tratar semana que vem, eu quero falar especificamente dele. Ele como um local de adoração e o que Deus fez nele, que nos chama a atenção até os dias de hoje. Depois, falarei também sobre o pacto das obras, ou o pacto da vida, numa próxima aula, e hoje eu volto então lá no verso 18 só. Então do verso 8 ao verso 17 a gente vai dar uma pulada hoje, para tratar em próximas aulas com mais detalhe, para falar especificamente do Adão, primeiro homem, e da primeira mulher, a criação do homem e da mulher. Então do verso 4 a 7 e do 18 ao 25. Eu vou ler no texto bíblico conforme a gente for chegando nas divisões propostas para a aula hoje. Já vai começar a me dar trabalho isso aqui. E nunca funciona. Vamos ver se assim vai. O problema é que acho que lá está molhado. Travou. Só põe lá, por favor, que aí daqui eu tento controlar. Tá molhado aí. Adão e Eva. Então a gente vai falar de Adão e Eva. Pedi para o Bruno colocar para a gente, para ver se eu consigo controlar daqui, que aí eu vou passando por aqui, senão o nosso irmão nos ajuda lá. Mas eu quero relembrar com os irmãos, enquanto ele vai colocando, algumas coisas. E a primeira é que a gente vai começar a falar de algo que a gente tratou lá na primeira aula de introdução, sobre a divisão do livro. Eu falei lá naquela primeira aula que o livro é dividido em toledotes, ou seja, são 10 toledotes, que significa, não está na tradução exata, mas é mais ou menos assim que está traduzido na nossa Bíblia. Esta é, ou estas são, ou isso é. E aqui começa o primeiro toledote no verso 4. Se o irmão abrir aí, você vai ver. Esta é. E aí fala da formação dos céus e da terra quando foram criados. Então, aqui começa a primeira divisão da Bíblia, do livro de Gênesis, perdão. São 10 ao total. Aqui é o primeiro e vai até o final aí do capítulo 4, até o final do capítulo 4, que depois vem a genealogia de Adão no capítulo 5. Então, esse primeiro toledote, ele fala do resultado da criação, e aqui é importante falar uma coisa desde agora. O que a gente vai tratar aqui não é uma segunda criação do homem, ou seja, alguns defendem a teoria de que Deus criou um primeiro homem, aí esse homem não deu muito certo, essa mulher não deu muito certo, a tal da Lilith lá, e aí não dando muito certo, Deus falou assim, então vamos fazer de novo, e aí aparece Gênesis 2. Não é assim, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, que Deus narrou tudo, Moisés narrou tudo, e depois aprouve Deus pincelar uma parte e trazer um retrato não amplo, mas aumentar o zoom, se a gente pode dizer assim, em determinada passagem, explicar melhor o que aconteceu no sexto dia. Então primeiro Moisés traz o panorama geral dos 7 dias, os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso. No capítulo 2, Moisés vai pegar a lupa e apontar no sexto dia e mostrar mais especificamente como é que aconteceu a criação do homem e a criação dos animais.
Então, não é uma segunda criação, não é um segundo homem, não é uma segunda tentativa de Deus, porque a primeira falhou. É simplesmente Moisés pegando o texto e falando assim: agora eu vou explicar melhor o que aconteceu no sexto dia, para ter mais detalhes do que eu falei por cima. Agora eu quero falar mais detalhadamente o que Deus fez nesse dia na criação do primeiro homem e da primeira mulher. Então, só para os irmãos lembrarem aí, dia 1, Deus fez os céus e a terra. No dia 2, ele criou o firmamento e fez a separação entre as águas. No dia 3, ele fez a vegetação. No dia 4, ele fez as estrelas e os planetas. No dia 5, ele criou os animais aquáticos. No dia 6, ele criou os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, ele descansou. Então a gente já viu tudo isso até aqui, semanas passadas. Vamos lá, a nossa aula vai ser dividida em 5 cenas hoje. A primeira cena, a criação do homem, do 2, do 4 ao 7. A segunda cena, o trabalho do homem, a função do homem, do verso 18 ao 20. A terceira, a criação da mulher, do verso 21 ao verso 23. Depois, uma nota editorial de Moisés, no verso 24. E depois uma explicação de como era o relacionamento do homem e da mulher, no verso 25. Dúvidas até aqui? Então, primeira parte dessa aula, falaremos sobre a criação de Adão. Eu convido você a abrir sua Bíblia, e aí em Gênesis, vai estar projetado, mas é bom também você abrir. Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, que diz assim: esta é, então aí está o Toledote, a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Antes da gente entrar propriamente, eu quero escutar os irmãos, olhando para esse texto, o que a gente pode ver sobre a criação de uma maneira. A pergunta que eu vou fazer: a criação de uma maneira que explique por que Deus já criou no terceiro dia a vegetação, mas aqui a tradução não ajuda muito, porque a tradução é uma ideia de as coisas estão pequenas ainda, estão brotando ainda. Como que essa mesma plantação que Deus criou lá no quarto dia, no terceiro dia, ainda não está brotando, está pequena, está menor do que algo formado. Não é algo formado, mas sim um começo, o começo de uma vegetação sobre a terra. Como eu explico isso? Exatamente. Então, era só uma pergunta para lembrar se vocês lembravam das outras aulas, mas é isso mesmo. Tá assim porque Deus criou a semente, e é interessante observar que essa semente ela foi crescendo, mas ela não consegue alcançar a sua plenitude porque ela depende de 2 fatores importantes. O primeiro fator é solucionado, apesar de não ter chuva, ele é solucionado com a neblina que Deus subia da terra para regar todas as plantas. A primeira vez que vai aparecer chuva na Bíblia, os irmãos sabem quando é? Com Noé.
A minha defesa é que no começo a Terra era só água. Eu chamei até de planeta água, que a atmosfera fez a redoma e tinha água dentro da redoma, fazendo a separação das águas daqui, que a atmosfera faz isso, separa o que é daqui das moléculas de água que tem fora daqui dentro. Então, no começo era só água, tanto que Deus começa a secar essa água, para que a partir dessas porções secas surja a terra. Então, o primeiro estágio, se a gente pode dizer assim, da terra foi água. Aí já é uma conversa muito científica e eu tenho a menor ideia, Bruno. Para te falar a verdade, assim, eu não vou nem tentar responder porque eu vou falar besteira aqui se eu tentar responder. Mas pode ser, por ser uma coisa só e depois foi secando, criando-se as coisas, então pode ser que sim. Mas eu não tenho a menor ideia. Então, tenho a menor ideia mesmo. Então, meus irmãos, só para lembrarmos aí, uma criação não completa, como a gente tinha falado, um terceiro dia que Deus cria as sementes, como eu tinha mencionado com vocês. O texto é bem claro que Deus coloca a semente para que cada semente se reproduza e cresça, e aí vá dando assim seu fruto. Só que falta algo importante para que essa natureza alcance o seu desenvolvimento pleno, que é o homem. A criação de Deus só alcança a sua plena realização. A criação de Deus só alcança o seu pleno alcance possível quando o homem entra no jogo. Ou seja, a vegetação não conseguiria alcançar o status de ser completa por ela mesma. É isso que Deus deixa claro e Moisés deixa claro, dizendo, olha, a vegetação estava começando e ela não tinha ainda crescido muito porque faltava um componente essencial para fazer a vegetação crescer, que é o homem cuidar dela, o homem cuidar do solo, o homem cuidar, fazer com que ela alcance esse pleno potencial, esse máximo potencial que a natureza pode alcançar. Então o homem, ele vem para mais do que só ser uma criatura de Deus. Ele vem para ser a gente pode dizer assim, o mordomo da criação, de modo que Deus agora faz as coisas através do homem. Então o homem se torna o responsável por fazer com que a vegetação alcance a plena capacidade que ela tem, faz com que o homem é responsável por cuidar dos animais, o homem vai ser responsável, a gente vai ver, por dar nome aos animais, por exercer controle sobre os animais. Então, o homem, ele não pode ser comparado ao restante da criação, ele está num degrau superior, ele vem para cuidar dessa criação de Deus, de toda ela, e fazer com que toda a criação alcance o seu máximo potencial. O problema é que com o pecado, o homem agora ele não explora a natureza da maneira correta. Antes, por conta do pecado, agora ele excede a exploração e coisas como essa foto aí, isso é poluição no rio, acontecem no nosso mundo. Então, não é certo falar que sem o homem a natureza estaria bem melhor. Não estaria. Mas não é certo falar também que o homem faz tudo certo para a natureza. Por conta do pecado não faz. A gente não pode ter nenhum um lado da história e achar, não, vamos matar toda a humanidade porque a natureza vai se desenvolver e a pior coisa que existe para a natureza, e eu já escutei isso muito, a pior coisa que existe para a natureza é o ser humano. Não é. Aliás, a natureza precisa do ser humano para alcançar seu pleno desenvolvimento. Agora, o pecado faz com que o homem perca a mão, e ao invés de explorar da maneira correta aquilo que Deus deu, ele explora de maneira excessiva,
causando mal para aquilo. Ao invés de alcançar o máximo potencial, ele agora faz mal para aquela criação. Claro que é possível alcançar ainda um potencial, mas nunca se alcançará o máximo potencial por conta do pecado. Por isso que o pecado ele é tão grave, e por isso que o pecado ele afeta todas as coisas. A planta não pecou, nenhuma planta pecou. A maçã ou a fruta que seja, o coco, qualquer teoria que seja da fruta lá da Eva, ela não pecou. Mas recai a consequência sobre ela, porque aquele que era responsável por ela pecou. Então, a planta não pecou, as frutas não pecaram, os animais não pecaram, mas recai sobre eles o pecado do homem, porque o homem era responsável por eles também. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de Adão dar nome aos animais. Isso é explorado um pouquinho melhor. Tem aqui alguma dúvida? No 3 fala que não havia nenhuma vegetação, não havia chovido, e nem havia nenhum homem para lavrar. Esse lavrar dá a ideia de trabalhar, de trabalhar. É a ideia de trabalhar. É a ideia de quase isso mesmo, de cuidar mesmo, de usar, cuidar, regar, assim, quando precisava mais, alimentar a terra, trabalho, ou melhor, o cansaço excessivo pós-trabalho é consequência do pecado. Mas já existia um trabalho antes, como a gente vai ver, e que Deus atribuiu ao homem de fazer, de circundar a região toda, ficar olhando, observando, para que não entrasse nenhum mal, para que as coisas não saíssem do lugar. Então, essa planta aqui está precisando podar, vamos podar. Esse aqui está precisando ser cuidada para alcançar um potencial máximo, vamos fazer. Está precisando de adubo aqui, vamos fazer. Esse trabalho o homem tinha que ter com a terra desde antes do pecado. Então é a ideia de lavrar mesmo, de cuidar do solo, não só de pegar a enxada. Claro que faz parte também do desenvolvimento do homem, e sem o pecado esse desenvolvimento seria muito maior do que é. O homem, com certeza, em algum momento Adão ia pegar um pedaço de pau, começar a criar pedra lá e chegar à idade da pedra, idade do bronze, idade de tudo isso, Adão ia fazer. Se não fez, a gente não sabe, se não fez, provavelmente fez, porque os descendentes dele já saem com conhecimento muito grande assim para as coisas. Provavelmente ele já desenvolveu técnicas na época dele, de abrir o solo, pegar a semente, plantar aqui também, fecha o solo aqui, põe adubo, abre ali, põe a semente. Então, a gente não sabe quanto Adão viveu com Eva no jardim. A gente só sabe do 6º dia, porque Moisés conta um pouco dele aqui. Mas o que acontece do 7º dia em diante, a gente não sabe. Então, por exemplo, a gente só vai saber depois de um tempo indeterminado, que pode ser 100 anos, pode ser 2 dias, pode ser 1 bilhão de anos, pode ser 100 bilhões de anos, a gente não sabe. Moisés só narra o jardim de novo, o que indica um Adão fazendo as coisas, uma Eva fazendo as coisas, e um jardim que só vai se perder porque agora Moisés volta a narrar que eles caíram em tentação e comeram a fruta. Mas o texto indica que no capítulo 3, que eles estavam fazendo as coisas, sabe? Adão estava dando volta na terra, a Eva estava cuidando das coisas, até que a serpente chegou e perguntou o que era aquilo. Então, mas isso a gente trata melhor lá no capítulo 3. Também não sabe. Como falei, os dias são 24 horas literais, mas a distância do 3º para o 4º dia a gente não sabe.
É o que eu defendi aqui, que eles não são consecutivos. São dias literais, mas não consecutivos. A gente não sabe também disso. Então, de Adão e Eva, só depois do Éden. Só depois do Éden. Tudo indica que... Tem gente que defende outras coisas, mas tudo indica que, como os meninos não aparecem no texto, então não dá para saber, mas provavelmente só Adão e Eva mesmo. O texto, pelo menos, nos dá a entender que é só Adão e Eva, até pelo modo como Eva escolhe o nome de Caim. Lá é muito autoritativo que foi depois do pecado que ela teve Caim. Eu vou explicar isso melhor lá, mas o nome Caim, ele é traduzido errado no nosso português. A nossa Bíblia está assim: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. A tradução literal em hebraico é: eu adquiri um varão, o Senhor. Porque a promessa era que da semente da mulher, da descendência da mulher, ia vir o Senhor que ia pisar sobre a cabeça da serpente. Então Eva creu na promessa, que foi feita depois do pecado, mas ela errou o filho. Porque o filho da promessa não era Caim, era Abel e depois Sete. Tá, mas aí a gente fala com mais calma isso lá, quando chegar nesse momento. Mas provavelmente é 99, para mim é 100% certo, que o primeiro filho, só Adão e Eva viveram no paraíso, ninguém mais. Só depois que eles pecaram é que eles tiveram o primeiro filho. Vamos continuando. Aqui então, Deus faz o homem, e Ele faz o homem composto. Aqui eu quero que você entenda uma coisa: Deus é simples. Em que sentido? Que Deus é só espírito, ponto. Deus não é matéria, Deus é espírito, então Ele é simples. Ele não é composto de nada, Ele é simples. O homem é composto de carne e osso e alma. Então Deus criou a parte material do homem a partir do pó da terra, e por conta do pecado, o homem agora que veio do pó, como Jó diz, ao pó retorna. Então, por isso que o corpo é mortal. Por isso que o corpo ele vai para a corrupção. Por isso que o corpo ele morre. E por isso também que a gente não conhece o que é nada. Porque o homem, ao contrário do restante das coisas, não foi feito do nada. Lembra? Tudo é criado do nada. Deus vai lá e fala assim, ó, e haja luz. Faz e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só a terra que é porção seca do mar. E o homem, Deus não fala, mas Deus faz. A ideia é que com as próprias mãos, a ideia do texto é de manufatura, que com a própria mão Deus fez o homem do pó da terra. Então, o homem ele é criado do pó, ele veio do pó, por isso que sua carne, na sua morte, ele volta para o pó. Já a alma é quando Deus sopra algo imortal no nariz do homem, que é chamado de fôlego de vida, e por isso que a alma do homem, quando morre, ela volta para o seu Criador. E seu Criador dá a destinação dela. Se é céu ou inferno. Então, o corpo é mortal, a alma é imortal, por conta de como ele foi feito. Um veio do pó, e para lá volta. O outro veio de Deus, e para lá volta. Então, o homem é feito de corpo e alma. E só esses dois. Tá? A ideia de espírito, corpo, alma e espírito, é uma ideia que permeia a Bíblia, mas que a Bíblia inteira traz como sinônimo de alma. Tessalonicenses fala de corpo, alma e espírito, mas fala ali numa ideia de totalidade. Hebreus também, mas Hebreus fala de separar coisas que são inseparáveis, então são a mesma coisa basicamente. Então, só esses dois textos tratam como se fossem algo distintos. O restante fala, quem morre é a alma é o espírito.
Você sofre na alma e no espírito, você morre na alma e no espírito. Então Deus criou corpo e alma. E o espírito a gente pode entender como alma. Então ele chega aqui no local, nada separa o inseparável. Como é que separa o inseparável? Como assim? Eu não entendi. Como que separa o inseparável? Paulo falou de separar o inseparável só a espada de Deus, que é a palavra dele. O separar o inseparável, sim. O homem, nessa união, a gente chama de união psicossomática do ser. O que é isso? União agora, psique, alma, somáticos, corpo, é uma coisa só. Então, você é composto de alma e corpo, mas elas não estão em dois departamentos da sua vida, não. Tanto que o seu corpo afeta a sua alma afeta seu corpo. E morte é justamente isso. Morte é justamente separação do inseparável. É a separação do corpo e da alma. Por isso que você morre. E por isso que a nossa esperança, ela não está no céu, mas ela está no novo céu e nova terra. Por quê? Porque é quando o corpo volta a alma volta para o seu corpo glorificado. Então você volta a ser um. O homem é um, corpo e alma. Quando ele morre, corpo para o pó, alma para Deus. Isso é morte. Na ressurreição gloriosa, o corpo ressuscita glorificado. A alma volta para o seu corpo e aí você se torna um ser completo de novo. Por isso que a nossa esperança, ela não está no céu, porque no céu ainda vai faltar alguma coisa para a gente ser homem, faltar o nosso corpo. E aí a nossa esperança está nessa ressurreição que Paulo tanto fala. Se você pegar os escritos paulinos, a esperança do apóstolo Paulo sempre está na ressurreição do corpo. Então olha, o corpo vai ser ressuscitado em glória. Cristo é a primícia dos que dormem, por quê? Porque ele ressuscitou em glória primeiro que a gente. A gente vai seguir o exemplo de Cristo. Então, essa ressurreição corpórea é isso. E morte é isso. É o que não foi feito para ser separado, mas que por conta do pecado agora é separado em algum momento da nossa vida. Isso se Cristo não voltar antes. E por isso que a morte também é algo tão doloroso para a gente. Porque a gente não foi feito para morrer e significa a separação do corpo e da alma. Então é algo que faz mal mesmo, e tem que fazer mal, porque é o pior das consequências do pecado. É o pior salário do pecado, é a morte. Mas isso a gente trata melhor lá na aula do pecado, quando Deus falar que eles vão morrer. Então, o homem é matéria e espírito, um ser composto. Ele é diferente dos animais. Os animais só têm corpo. Só o homem, mais uma vez, uma superioridade do homem sobre o restante da criação, é dizer que o homem é composto de corpo e de alma. E ter a alma é que torna o homem imagem e semelhança de Deus. Vamos supor que o homem não tem alma. Ele vira um animal. Ele seria um animal. Mas por ter alma, agora ele é mais do que um animal. Ele agora é imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que você até parece aí alguns primatas que andam em duas patas, são bípedes, mas você é superior a eles porque você tem alma. Você é a imagem e semelhança de Deus por ter alma. É porque a gente é inteligente? Também, porque é um reflexo de ser imagem e semelhança de Deus, é ser racional. Só que tem muitos animais que têm inteligência. Então você pega aí um chimpanzé, ensina ele certinho, ele sabe diferenciar algumas coisas. Ele sabe pegar a bolinha e colocar na bola, o quadrado no quadrado, o triângulo. Ele tem uma certa inteligência. Então não é a inteligência que difere a gente do restante dos animais, mas sim o fato de termos alma, como nenhum outro animal tem. Então nenhum animal tem alma, só o homem. Só o homem tem essa imortalidade dentro dele.
Essa é a triste notícia do dia, significa que seu pet, quando falecer, ele vai para o pó. É duro, porque a gente pega apego, eu tenho as cachorras lá em casa, aí eu fico assim, misericórdia, o bichinho vai morrer, aí já fica com saudade antecipada da cachorra, mas ele não tem alma, infelizmente, ou felizmente, Deus quis assim, então é assim que as coisas são feitas. Então, todos os homens têm almas, e por terem alma, todos os homens são, portanto, a imagem e semelhança de Deus. Dúvida quanto a isso? Então, trabalho do homem, aí está uma foto que não condiz com a realidade de Adão, até porque lá não tinha ainda eletricidade, mas é só uma imagem de trabalho. Mas quanto a Adão, a criação de Adão, o ser de Adão, alguma dúvida? A criação do homem, não? Então, continuando, a segunda parte aí fala sobre o trabalho do homem, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então os irmãos viram que os animais também foram criados da terra, assim como o homem. O texto aqui deixa bem claro isso, reforçando o que a gente falou lá, que o homem é diferente do restante por conta desse fôlego vivente que Deus colocou nas suas narinas, dessa alma que nós temos, que os animais não têm. No sexto dia, então, o irmão que não gosta do trabalho, esse é o momento que fica chateado, porque Adão, assim que foi criado, já saiu trabalhando. Então, no sexto dia mesmo, acabou de ser criado, já estava trabalhando. E um primeiro trabalho dele o primeiro trabalho, pelo menos nesse sexto dia, foi dar nome aos animais que Deus criou no sexto dia. Então lembra que no sexto dia Deus criou os animais da terra. E aqui Deus então dá para Adão esse trabalho de dar nome. E o que significa dar nome? Dar nome é mais do que você chegar para o bicho e falar assim: oi cachorro, agora você se chama cachorro. Dar nome significa mais que isso. Todo relato bíblico traz uma ideia de dar nome, significa ou estabelece uma relação de senhorio. Então, dar nome sobre os animais mostra que Adão agora está sendo senhor sobre os animais. É por isso que Deus muda os nomes no Antigo Testamento. Por isso que quem dava o nome geralmente era o pai. Por isso que quando você dá nome ao seu filho, você está estabelecendo ali um tipo de relacionamento de: olha, eu sou, entendo o que eu vou falar, você não é dono do seu filho, mas você é senhor no que tange a cuidar dele, a ele te dever obediência. Então, se estabelece essa relação quando se dá nome. Isso é muito mostrado no Antigo Testamento, por isso que Deus muda os nomes de todos. Fala: olha, você era Abrão, agora você é Abraão, agora eu mudei teu nome. Você era Jacó, agora você é Israel, eu mudei o seu nome. Então, só Deus mudava os nomes, e nome significa então esse estabelecimento de uma relação de senhorio sobre a coisa. Em contrapartida, estabelece também uma relação de responsabilidade sobre aquilo. Então, um exemplo clássico: você dá nome no seu filho. Você não perguntou para o seu filho o nome que ele queria. Eu não perguntei para o meu, creio que você também não foi consultado sobre o nome que você queria receber. Eu cheguei lá e falei: o nome do meu filho é esse. Aqui eu estou estabelecendo uma relação de senhorio, que eu já estou decidindo a vida dele. Olha, eu estou mandando em você mesmo, estou decidindo uma das coisas mais importantes da sua vida sem nem consultar o sujeito.
Você não foi consultado. Seu nome é assim porque seu pai quis assim e pronto, acabou. Sua mãe quis assim e pronto, acabou. Mas em contrapartida, quando eu estabeleço isso, eu estou falando em contrapartida que eu estou me responsabilizando pela educação, estou me responsabilizando por aquela criança. Isso mostra também o trabalho de Adão, de dar o nome, era de estabelecer já desde aquele primeiro momento essa soberania sobre os animais e responsabilidade sobre os animais. Então, Adão era o responsável por mandar nos animais e cuidar dos animais, por fornecer o necessário para o pleno desenvolvimento dos animais também. Animais criados em pares, então, antes disso aí, o trabalho foi instituído por Deus, antes do pecado, e Deus auxiliava o homem no cumprimento do seu dever. Então é interessante ver como o homem trabalhou, mas ele não teve o cansaço de ter que ir atrás de animal por animal. Pensa o trabalho que ia ser. Ele saía aqui, pegar o cachorro, vai lá, pega o elefante, vai lá, pega não sei quem. Aí espera a ave descer, vai lá. A Bíblia diz que Deus auxiliava o homem e trazia os animais perante o homem. Então, o homem trabalhou, mas ele não cansava como cansava hoje. Ele trabalhava, mas trabalhava até mais, porque dar nome a todos os animais é muito mais trabalho do que qualquer um de nós tem aqui hoje. Mas ele não cansava, porque Deus o auxiliava nessa tarefa, né, que Deus deu para ele. Deus dá liberdade para o homem, e aqui já nos ensina alguma coisa interessante, como Deus trata o homem. Deus dá liberdade ao homem. Então Deus deu a Adão liberdade para tomar decisões. O nome que você der para os animais, esse é o nome que vai ser. Se Adão quiser chamar o elefante de Joaninha, Joaninha de leão, a gente já está chamando eles assim até hoje. Deus deu autonomia para Adão. Ele falou, olha, você tem liberdade para tomar as decisões. Isso mostra que Deus deu liberdade ao homem, e essa liberdade não foi tirada no pecado. O homem agora não tem livre-arbítrio no que tange o quê? Ele não consegue escolher contra a sua natureza pecaminosa, então ele sempre vai escolher o pecado. Mas você tem liberdade para fazer o que você quer da sua vida, teoricamente. Você decidiu vir à igreja. Se você não quisesse vir à igreja, quisesse tomar chuva, eu creio que Deus nunca apareceu na sua casa, apontou uma arma na sua cabeça e falou assim, agora você vai para a igreja. Você tomou essa decisão. Então você tem liberdade, você tem autonomia de decisão. A gente chama isso de livre agência. Você pode agir de maneira livre. Eu quero pintar hoje, então você vai lá e pinta um quadro. Hoje eu quero jogar bola, você vai e joga a bola. Hoje eu não quero ir para a igreja, você não aparece na igreja. Mas isso não fere a soberania divina. Deus deu autonomia para Adão, mas ele ao mesmo tempo já sabia exatamente os nomes que Adão ia escolher. Dá para entender isso? Deus fala para Adão, escolhe o nome que você quer, mas Deus já sabia os nomes que Adão ia escolher. E assim é na sua vida. Eu faço tal coisa e tal coisa e tal coisa. Deus já sabe que você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, antes de você existir. Deus sabe. Ele age em que sentido? No sentido que ele decretou que você vai fazer isso. Lembra o que Jesus disse? Que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus tenha decretado. Ou seja, tudo que você vai fazer por livre e espontânea vontade, Deus já decretou antes da fundação do mundo que você vai fazer. Então eu sou uma marionete? Não. Você faz do jeito que você quer fazer. Você nunca fez do jeito que você quer fazer. Você vai lá e faz do jeito que você quer fazer. Você quer seguir a Bíblia, você quer ler a Bíblia, você não quer
mas sempre vai ser de acordo com o que Deus já decretou antes da fundação do mundo. Eu dei um exemplo de um jogo uma vez que eu falei isso, que é o God of War, o mais novo, não o 2, o primeiro, que não sei quantos irmãos jogam videogame aqui, mas é um jogo interessante, que ele está numa cultura nórdica e eles vivem a aventura deles. Eles vivem a aventura deles lá, toda a aventura deles. Vou dar o spoiler do final já. Não vou falar o que acontece, mas só para os irmãos terem ideia. Aí no final aparece um muro dos gigantes, contando exatamente passo a passo da aventura deles, já desenhado antes deles pensarem em existir. Então assim, eles fizeram tudo na magia. Você vai lá, faz o que você quer no jogo, e tudo acontece exatamente como está pintado lá. É um exemplo meio ruim, mas isso mostra que você vai fazer as coisas do jeito que você quer. Só que no final, quando você for prestar conta para Deus, Deus vai chegar com a ficha antes de você ter nascido. Vai falar assim: oi Bruno, você fez isso. Não é porque ele foi acompanhando sua vida, é porque já tinha escrito exatamente todas essas coisas antes da fundação do mundo. Ele já sabia exatamente o que você ia fazer antes da fundação do mundo. Você não foge da soberania dele. Ele já sabe como é que você está lá. Também. Mas não tem sentido se agir. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, como é que eu decreto uma coisa? Você decreta falando assim, vai acontecer isso, isso e isso. Então, quando eu decreto aquilo, de alguma forma, eu vou ter que escrever a história para que aquilo aconteça. Mas ele escreveu a história para que isso aconteça, sem ferir a liberdade de ninguém. Então, aí eu não tenho livre-arbítrio, mesmo antes do final. Você tem. Como é que eu não livre-arbítrio? O Natan vai ter que abrir a igreja hoje. Vai fazer uma coisa, o Marachu, o Maratu, o trânsito, ele vai ter que estar lá. Porque Tá. O decreto de Deus é mais assim: olha, o Natan não vai abrir a igreja porque sexta-feira o carro dele vai parar do nada. E aí eu vou precisar que o Diogo abra a igreja porque no sábado à noite eu vou fazer tal coisa e vai tudo acontecendo. Já viu o efeito borboleta, o filme? Que você mudar uma coisinha, muda a história toda. Só que você não volta no passado para mudar nada, então você não consegue mudar o passado. Mas todas as coisas, toda a história vem caminhando de acordo com a vontade de Deus. Nada fugiu. Pensa bem, um exemplo só bom é assim: Jesus está anunciando que é o Cordeiro de Deus. Jesus está anunciando que é o Cordeiro de Deus. Que ele veio para tirar o pecado do mundo. Que ele veio para ser sacrificado em favor do povo dele. Você que conhece a lei e é contra Jesus, você mata ele na Páscoa? Você mata ele no dia que o Cordeiro tinha que morrer em favor do povo? E mataram ele no dia que o Cordeiro tinha que morrer em favor do povo. Isso mostra assim, feriu a vontade dos líderes lá, os sacerdotes. Eles queriam aquilo, eles que provocaram aquilo. Só que tudo foi conduzido por Deus para que acontecesse do jeito que aconteceu. Não feriu em nenhum momento a vontade daqueles homens, mas até a vontade deles crescer de maneira a Jesus ser pego no Getsemane, Jesus estar no Getsemane a hora que estava, Judas sair para entregá-lo. Tudo acontece porque Deus já decretou que as coisas vão acontecer assim, mas você faz por livre e espontânea vontade todas as coisas. Não? É uma palavra difícil para a gente. É como se fosse o diretor de um filme, os personagens, nós somos artistas aqui, nós não estamos sabendo tudo que vai acontecer no final. Ele vai escrever de acordo com a audiência, de acordo com a não tem livre-arbítrio. É mais ou menos assim, ele é o diretor do filme, só que cada fala sua, cada reação sua, ele não te entregou. Mas já está no script dele, até o final do filme. Mas você não sabe, você não recebeu. Mas você vai fazendo tudo de acordo.
cada ideia que você tem, mirabolante, cada fala, cada expressão sua, que você está achando que está arrasando no papel, já está lá no script do diretor, desde antes do filme começar. Ou seja, não tive participação nenhuma no resultado final. Você teve participação total no resultado final, você fez do seu jeito, só que isso não fugiu da vontade de Deus. Deus não interfere na vontade de ninguém, nem na dos eleitos. O que Deus faz é mudar o coração, porque o seu coração mudado é que muda a sua vontade. Foi? Não? Vamos lá. Vou de novo. Deus não interfere na sua vontade. Você eleito, salvo, Deus não muda a sua vontade. Deus muda a fonte da sua vontade. Entendeu? Por que você deseja o que deseja? Por que você gosta do que você gosta? Ele tem uma raiz, que é o coração. Não um coração físico, um coração espiritual. Deus, quando muda o homem, ele tira o coração de pedra e dá agora um coração de carne. Que agora o homem consegue ter, agora eu quero ler a Bíblia. Por que antes você não queria? De onde surgiu essa mágica? Não interferiu só a vontade, ele interferiu na raiz da vontade. Porque você é livre, você não é marionete de Deus. É um tema que nos assusta e que não faz muito sentido para a gente, até por conta da nossa limitação. Mas, talvez decreto também é uma palavra ruim. Pode ser, é um jeito humano de falar. É isso que a gente precisa entender, que todas as palavras que surgem são humanos tentando explicar a coisa de Deus. Sim, também. Os holandeses usavam um sentido, os ingleses, isso é um pós-reforma até que usa muito esse termo decreto. Já existia antes, mas eles solidificam a palavra. Eles estão em outro contexto que ajuda a entender também. Pode ser também. Faz sentido também. Boa, Diogo. Só que é isso que eu quero deixar claro aqui. Deus não tira a liberdade do homem, mas você não faz nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Sim. Sim. Mais do que isso, porque falar que nós somos previsíveis, está parecendo que Deus responde à nossa atitude. Então a gente faz e Deus responde. Deus já sabe antes, entende? Antes de criar, antes do princípio, Deus já escreveu do início ao fim a vida de todo mundo. As ações secundárias, o que acontece que você nem sabe. Deus já decretou tudo isso. Deus já falou assim, o homem vai pecar, vai acontecer isso, do dia tal, Jesus vai aparecer, vai acontecer isso com meu filho, eu escolho você para a obra, tudo está lá. Não foge da soberania de Deus. Não foge da vontade de Deus, mas Deus não tira a nossa liberdade. Isso que é bonito, porque a gente não é marionete de Deus. Eu não consigo entender a soberania sobre as coisas. Tá bom, Deus também não chamou a gente para entender tudo. Se Ele quisesse que a gente entendesse, Ele tinha explicado melhor isso. Ele não explicou a gente que
que entende assim, porque a gente vê que ele é um Deus onisciente de relatos que vem. Jesus falando, não cai um fio da sua cabeça sem que você saiba. Pensa nisso. Você está tomando banho, cai um fio no ralo, Deus já tinha decretado isso. Mudar a vontade dele, não. Ele só pode ter decretado desde antes da fundação do mundo que você ia ficar X tempo doente, iam orar e ele ia responder a oração em X tempo. Tudo está... É isso que a gente entende as coisas, porque a gente tem princípio. A gente não consegue entender a noção de eternidade. Mas para Deus não existe antes, agora e depois. Deus é. Entende? Mais do que Deus já está lá, mas Deus está aqui, Deus é. Por isso que tudo Ele já decretou. Porque assim, Ele é. Não existe, para a gente existe princípio, meio e fim. Para Deus só existe um tempo. É uma dimensão a mais, assim, porque Ele é eterno, Ele já está na eternidade, Ele já está lá no começo, Ele é. Então, é só para arrematar, você queria perguntar, Edmilson? Então, aquele teólogo que fala de Samuel, ele fala que Deus vai te cobrar por aquilo que Ele já determinou. Sim. Isso vai abrir uma brecha para outras áreas do campo da teologia, como, por exemplo, a predestinação, que Deus vai falar assim, olha, eu já sei que ele vai ser salvo, mas mesmo assim Ele requer de nós pregar o Evangelho. Então, já estou eleito, mas nem todo eleito está salvo, mas todo eleito vai ser salvo em algum momento. Não. Porque Ele decretou assim. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente entende pela fé. Eu só quero que vocês entendam que assim, no final, quando chegar lá no último dia, você vai chegar e falar assim, Deus, eu fiz do meu jeito. E Deus vai falar, parabéns, você cumpriu tudo que eu falei que você ia fazer. Para cumprir o meu propósito, a minha glória. Pensa, Salomão foi o descendente perfeito de Davi? O herdeiro que deveria ser o herdeiro? Sim, é o filho da promessa. É o filho da promessa. Vocês lembram quem é a mãe de Salomão? Vocês lembram que ela era casada com outra mulher, com outro homem? Vocês lembram que Davi fez com o ex-marido dela? Com o marido dela, no caso. Vocês lembram o que aconteceu com o primeiro filho dos dois? Então, tudo cumpriu seu propósito. Qual? A glória de Deus. A gente às vezes quer ser protagonista da nossa história, mas a gente esquece que o protagonista da nossa história é Deus. E da história de qualquer um, é sempre Deus. Eu não entendo por que tal coisa. Deus entende, isso já basta. Deus sabe, isso já basta. Certo? Dúvidas ainda? Normal tê-las todas, mas é só para os irmãos terem essa ideia de que a liberdade do homem não interfere na soberania de Deus, e nem a soberania de Deus interfere na liberdade do homem. Elas existem juntas, elas andam lado a lado. Eu sou livre e Deus sabe de tudo.